Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Mas às vezes falta cobrança mesmo, tem que cobrar. Eu tava falando aqui pro pessoal, começando o jogo contra o Corinthians, os caras tiveram a coragem de falar que se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar. A primeira música antes de começar o jogo foi essa. Pro Abel Ferreira elogiar, então a gente tem que fazer a mesma coisa. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Se o Abel elogiou a torcida do Corinthians, eu escutei isso, ninguém me contou. A transmissão mostrou. Se o Corinthians não ganhar, o Leo lá, o pau vai quebrar. Não é verdade, corintiano? Se tiver um corintiano aí na live, cantaram isso ou não cantaram? Eu tô mentindo? Foi a primeira música que cantou antes de começar o jogo. Então a gente tem que cantar a mesma coisa, pô. Ele tá elogiando a torcida do Corinthians. Então também tem que. A gente também tem que cantar. Então, assim, cara, o meu ponto, tá? A gente projetando o jogo da volta contra o Corinthians, eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio, tá? E uma coisa que eu não vou deixar de falar, quando a gente diz respeito ao que foi, que a gente não sabe como vai ser essa coletiva do Abel, mas sabemos como foi a última coletiva. Se a gente analisar o ponto de que o Abel falou que a torcida do Corinthians fez a parte dela, que a gente tem que fazer a nossa parte, aí eu pergunto, como que vai ser promovido? O que que a gente vai fazer? O que que o clube quer que a gente faça? Né? É apoio? O que que é? Porque assim, são esses detalhes pra mim que faz com que o Abel vai perdendo a mão das coisas com você, que é torcedor, tá? Vergonha, vergonha na cara. Vencer o Corinthians é vergonha na cara. Não tem que analisar, cara. O Pedro falou que o time é muito ruim. Você fala do Corinthians, Pedro, ou do o Palmeiras aí? Catado. Esse time reserva é um catado. Espero que não jogue mais junto esse ano. O Danilo, o Mário falou aqui que o Danilo foi a principal razão do time de 2022 ter sido tão bom e o principal motivo desse time ser tão ruim. O principal motivo pra mim é o treinador. O principal motivo pra mim hoje é a gente não ter o equilíbrio é o treinador. O principal motivo de 22, eu acho que não é só o Danilo. A gente tinha vários jogadores ali que apresentavam uma alta. Olha a partida que fez o Rafael Veiga, por exemplo, hoje. A partida do Rafael Veiga hoje é uma partida problemática, cara. Problemática. Problemática. Quando você vê que o seu meia não consegue acertar um passe, que tá na frente dele, e o que mais me preocupa, quando a gente fala do resultadismo do futebol e análise assim, que vai ter, que se tem sempre, na verdade, nesse Palmeiras, a imprensa vai olhar pro resultado e vai falar: olha que time cascudo. O time tava perdendo de 2-0, conseguiu empatar, mas não olha detalhe. Não olha detalhe. Esse que é o ponto. Então, parte da imprensa olha pro Palmeiras dessa forma porque é business. Você olha para aquela forma que você vai atrair parte da torcida que está cansada das críticas. E se vê cansada das mesmas críticas. Foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. Né? Cascudo seria se vencesse o time de hoje. Eu concordo com o Heavy. Cascudo seria se a gente tivesse, mesmo jogando mal como jogou, tivesse vencido. O que explica centroavantes como Thales e Luigi? Eu vou explicar do meu jeito. A gente entrou hoje, se você analisar, com 3 centroavantes. Leandro, 3 centroavantes, cara. O Luigi, na base, ele era centroavante, atacante. Mas ele não é ponta. A gente entrou com 3 centroavantes. Agora, por que que explica esses centroavantes? Minutagem. É jogo assim que eles vão jogar. É lomba. Lomba é a mesma coisa que centroavante. Só que explica também o gerenciamento moderno. Né? O gerenciamento moderno do futebol é esse. O Corinthians também colocou outros jogadores que eu conheço pouco. Conheço, mas conheço pouco. Colocou Dieguinho, Breno Bidon, Rian e Charles. E o Romero lá na frente vocês conhecem. Os dois times fez a mesma coisa. Os dois se pouparam para jogar uma. A gente quer ver o máximo. Contra o Corinthians, eu acho que eu posso falar aqui pelo palmeirense nesse aspecto. Eu não posso falar para vocês, por todos vocês, pelo aspecto de preferência. Mas só o Leandro aqui que ele falou mais 2 pontos na conta do Pardal. O Palmeiras é um caso a ser estudado e esse é um ponto, viu, Leandro? Porque as pessoas vão falar assim, mais 1 ponto na conta do Abel ou menos 2? Comenta o que vocês acham. Mais 1 ou menos 2? E só pra... Uma coisa eu posso falar. Cara, não dá pra aceitar menos do que tudo, entendeu? Se vocês analisarem, ontem a gente fez uma análise da sequência do Palmeiras no Brasileirão e na temporada. Olha só como não dá pra aceitar menos do que 100%. Tem que ser acima do 100% do que o time pode.
A gente tem para os próximos confrontos, meus amigos. Eu só pedir o like, hein, galera? Quem tá chegando, eu vou colocar aqui na tela para vocês, fica mais fácil para todo mundo visualizar. O Palmeiras pega o Corinthians e depois a gente vai enfrentar em casa o Ceará. Depois a gente sai para pegar o Universitário e em casa o Botafogo. Em casa Universitário e em casa Sport Recife. E depois o Corinthians de novo. Só que agora fora. Cara, não dá pra aceitar aqui menos do que 100%, porque olha, pra mim, cara, pra mim, aqui, com um time mexido, você tem condição de competir contra o Ceará, com um time mexido. Copa do Brasil mostrou isso pra gente. Ah, mas hoje o Ceará conseguiu tirar ponto do Flamengo, em casa. Aqui a gente vai jogar em casa. Aqui a gente tem que entregar 100%. Isso, cara, tem que ser, não é enaltecido, isso tem que ser cobrado. Poucas vezes eu faço live aqui falando essa frase, tem que. Se você não cobrar para uma atuação acima do que tá acontecendo e você perdeu o Palmeiras que tem dentro de vocês. Você perdeu essa coisa. Há pessoas que estão aceitando até, negociando, vamos dizer assim. Ah, eu negocio, cara, a derrota pro Corinthians. Eu não aguento mais ver o Abel. Sério, velho. Ao invés de você negociar a derrota pro Corinthians, exige, cara. Exige o que o Palmeiras pode. Não é nada além do que você não deve. Exige aquilo que o Palmeiras pode te entregar. Porque não tem como aceitar que o Palmeiras vai perder a ida e a volta pro Corinthians, tá? Sim, o Botafogo agora é fora. Né? A gente jogou em casa, me perdoa. O Botafogo é fora. Se eu falei em casa, eu errei, é fora. Ó, de novo, Ceará em casa, o Corinthians é em casa, Universitário e Botafogo fora. Depois a gente vem com Universitário em casa, Sport em casa, Corinthians fora, Inter em casa, Fortaleza, aí já é mês 9, mas Fortaleza em casa, Bahia fora, Vasco em casa, São Paulo fora. Então, no ponto de vista que a tabela do Flamengo seria muito bom o Flamengo ganhar hoje, pra eles, porque a tabela do Flamengo é mais fácil, mano. Nesse comparativo agora, a tabela do Flamengo pra brasileiro tá mais fácil. O Flamengo está com o brasileiro em mãos, velho. Eu sei que muita gente vai considerar os jogos a menos, mas pra mim dos jogos a menos, o que dá pra considerar a vitória é o Juventude. E se a gente olhar pra tabela, projetando esses jogos a menos, a gente tem 36 pontos, com todo respeito ao Juventude, mas eu vejo o Palmeiras com 36 pontos aqui, não 33. Então, Palmeiras 36, o Cruzeiro que é o que mais tem jogo a mais, com 37, e o Flamengo com 37.